Vivemos numa sociedade marcada por avanços tecnológicos que possibilitaram uma nova dinâmica nos fluxos da informação e na velocidade de sua produção. Mas concomitante a isso, marcada por desigualdades sociais e econômicas, que juntamente com outros fatores, tem resultado na criação de uma forma específica de desigualdade. Aquela que hierarquiza diferentes culturas ou limita o acesso aos bens culturais existentes. Prezado acadêmico, minha prezada acadêmica da pedagogia, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Antropologia e Educação, onde estaremos apresentando as temáticas da unidade 3 do caderno didático. Em um mundo marcado pela fluidez de fronteiras, nos sentidos econômico e cultural, marcados pela divulgação crescente dos recursos tecnológicos, configura-se um novo cenário na escola e na sociedade, que coloca na área educativa questões importantes, provenientes das tensões originadas deste cenário complexo de sons e vozes, e que, apesar de todo o avanço científico, revelam a existência de processos de profunda desigualdade social. Defendemos que toda prática educativa, de maneira consciente ou inconsciente, firma-se sobre um conceito de ser humano e de sociedade, e que os novos complexos culturais representados pela combinação entre cultura popular e as novas tecnologias de comunicação estão produzindo uma transformação radical nos processos de produção de subjetividade e de identidades sociais. Qual o papel da escola no enfrentamento a estas questões? Conviver desde cedo com a inclusão ajuda as crianças a se tornarem adultos mais tolerantes e sensíveis às diferenças e à pluralidade da vida em sociedade. São nos momentos de socialização com a diferença que se desenvolve a tolerância e o olhar amoroso para o outro e para o mundo. Para compreendermos a tensão existente hoje em nossa sociedade, entre a presença de uma multiculturalidade no povo brasileiro e a insistente presença de uma sociedade também preconceituosa, é necessário que compreendamos alguns conceitos importantes para o nosso estudo. Um deles é o eurocentrismo. O eurocentrismo manifesta-se como uma espécie de doutrina corrente no meio acadêmico, que em determinados períodos da história enxerga as culturas não europeias de forma exótica ou mesmo xenófoba. Foi muito comum, principalmente no século XIX, especialmente por ser um ideal do darwinismo social, que a humanidade caminhasse para o modelo europeu. É um termo utilizado para designar a centralidade e a superioridade da visão europeia sobre as outras visões de mundo. As pessoas eurocêntricas levam em conta somente os valores europeus. É um sistema ideológico
onde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas constitutivas das sociedades do mundo. No entanto, prezado acadêmico, essa visão é tida como preconceituosa, já que não contempla as outras formas de expressões culturais. O etnocentrismo, presença forte nos dias atuais em todo o mundo, é um conceito antropológico que ocorre quando um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e caráter social discrimina o outro, julgando-se melhor, seja pela sua condição social, pelos diferentes hábitos e costumes, ou até mesmo por uma diferente forma de se vestir. É uma visão do mundo onde o nosso grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos próprios valores e nossas definições do que é existência. Pode ser visto como dificuldade para pensarmos a diferença. Como sentimos a estranheza, o medo e a hostilidade. O etnocentrismo é a procura de sabermos os mecanismos, as formas, os caminhos e as razões pelas quais tantas e tão profundas distorções se perpetuam nas emoções, nos pensamentos, nas imagens e nas representações que fazemos na vida daqueles que são diferentes de nós. Outro conceito importante no estudo do multiculturalismo, na escola e na sociedade, é o de interculturalidade, se referindo à diversidade cultural que se manifesta na sociedade atual. Se levarmos em conta como referência as grandes cidades, vamos encontrar pessoas de variadas origens étnicas, línguas diferentes e tradições culturais bem diversificadas. Para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa, é necessário promover valores como a integração, a tolerância e o respeito mútuo. Assim, a interculturalidade é justamente uma aposta da aceitação e da normalização das diferenças sociais. As diferenças entre um grupo e outro não podem envolver nenhuma forma de desigualdade. Na verdade, a sociedade tradicional estabelece hierarquias baseadas nos aspectos diferenciadores. Nessa linha de pensamento, a interculturalidade se baseia em um critério ético, que defende que todas as culturas merecem o mesmo respeito. A interculturalidade expressa o desejo de uma melhor convivência entre os seres humanos. No entanto, trata-se de um caminho com todo tipo de obstáculos. A superação dos preconceitos, problemas linguísticos e a hegemonia histórica de alguns grupos sobre os outros. A interculturalidade é uma aposta pela inclusão social do conjunto da cidadania, uma questão que deve ser abordada na escola, nos meios de comunicação de massa, na legislação, na família e na vida cotidiana. É preciso entender o multiculturalismo como sendo a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo lugar. É um fenômeno social e diretamente relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. O Canadá e o Brasil, por exemplo, são países multiculturais. O conceito de multiculturalismo, que questiona a ideia
de que os hábitos e costumes de um grupo poderiam ser superiores a outros. Essa ideia de que as culturas são diversas e que devem ser respeitadas na sua essência, sem existir um certo ou errado nos costumes, é a base do multiculturalismo. O multiculturalismo no Brasil é diretamente associado ao processo migratório desde a chegada dos portugueses em 1500. A princípio, houve um choque natural, mas sabe-se que vários costumes indígenas foram incorporados aos hábitos dos portugueses, como o banho diário, por exemplo. Ao longo dos séculos, o território brasileiro recebeu holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses e alemães. E na pós-modernidade, esta mistura de etnias só aumenta no nosso país. Internacionalmente, o Brasil é conhecido por ser um dos países que melhor recebe seus visitantes, tentando adequar-se para receber bem as culturas alheias, sem deixar de lado os costumes locais. A diversidade étnica dos próprios brasileiros é outra forte característica multicultural. As diferentes cores de pele, os diversos costumes compartilhados, a liberdade de credo religioso, tudo isso faz parte do conjunto multicultural. A questão do multiculturalismo é de extrema importância na área da pedagogia e da educação. É interessante que os professores levem tais discussões para dentro da sala de aula para criar um ambiente que aceite melhor as diferenças e assim despertar problematizações como as questões de racismo e preconceito entre os alunos. O multiculturalismo aplicado à educação envolve práticas pedagógicas que despertem os alunos para a diversidade dos grupos culturais, que aprendam a respeitar as diferenças e que se defrontem com assuntos como identidade cultural e de gênero. A obrigatoriedade de ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, por exemplo, é uma das ações afirmativas pelo multiculturalismo na educação. Incentiva que o professor e os alunos saiam do eixo de estudos europeus ocidentais que tradicionalmente as escolas brasileiras propõem. A coexistência de diversos grupos culturais em um mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e representatividade. Como quando temos em uma mesma sala de aula alunos e alunos afrodescendentes, indígenas e asiáticos. O respeito ao culto de diferentes religiões é um exemplo de multiculturalismo na nossa sociedade. Em lugares em que convivam de forma amistosa membros do candomblé, fiéis de igrejas evangélicas, seguidores do catolicismo, ateus, budistas, entre outras crenças, é um ambiente multicultural. A música é um componente importante e presente em praticamente todas as culturas conhecidas. O reconhecimento de ritmos de outros grupos culturais, sem julgamento de que seriam melhores ou piores, é outro exemplo marcante de multiculturalismo. Conforme o grande pensador do século XX, o português Boaventura de Sousa Santos, as pessoas têm o direito de ser iguais sempre que a diferença as tornar inferiores. Contudo, têm também direito a seres diferentes
sempre que a igualdade colocar em risco suas identidades. Atualmente, vivemos numa sociedade que é caracterizada por sua complexidade, e a escola é o local onde os fenômenos sociais e as diversas maneiras e concepções de vida social são trabalhados, analisados e discutidos nas diferentes disciplinas. Desse modo, o educador se vê diante de diferentes desafios, entre os quais o de encontrar o meio termo entre o desafio à lógica disciplinar e a sistematização dos conteúdos. É necessário o diálogo entre as disciplinas na construção dessa realidade. Para dar conta da formação do cidadão do século XXI, a escola deve estar comprometida em propiciar, através de diversas linguagens, a construção do saber, do conhecimento, preparando o educando para a transformação do mundo. Pela convivência com as diversas manifestações culturais, impregnadas de crenças, costumes e valores, espera-se que cada indivíduo passe a reconhecer e respeitar o direito do outro à diversidade. É necessário que o educador perceba os educandos como cidadãos de hoje, indivíduos que participam em um mundo social, do qual a escola representa apenas uma de suas instâncias. Isso envolve respeitar suas experiências de vida, sua linguagem e seus valores culturais, pois não existem conhecimentos que sejam melhores ou mais legítimos do que outros. Não cabe à escola desqualificar ou ignorar essas experiências, e sim tentá-las incorporá-las a fim de que o educando perceba uma articulação da sua vida social com seu cotidiano. Ao dar liberdade de expressão aos educandos, a escola permite que estes sejam encorajados a atuar criticamente em outras instâncias do mundo social. A escola deve desenvolver no educando a capacidade de expressar e comunicar suas ideias, participar e interpretar as produções culturais, intervir pelo uso do pensamento lógico, da criatividade e da análise crítica. Este processo é viabilizado pelas disciplinas que propiciam ao educando seu crescimento como cidadão consciente e crítico, como inserção social, política e compromisso histórico, além do exercício cotidiano dos seus direitos, deveres, atitudes, condutas, como uma atitude de respeito às diversidades e autoconfiança. Para a antropologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. Só o homem possui cultura, seja a sociedade simples ou complexa. Todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm sua própria cultura, o seu modo de vida. As funções da cultura são satisfazer as necessidades humanas, limitar normativamente essas necessidades, implica em alguma forma de violação da condição natural do homem. Por exemplo, paletó e gravata são incompatíveis com o clima quente. Privar-se de boa alimentação em prol da ostentação de um símbolo de prestígio, como um automóvel, pressão social para que tanto os homens quanto mulheres atinjam o ideal de beleza física. O que é belo numa sociedade poderá ser feio em outro contexto cultural. Já o conceito de cultura de massa
pode ser definido como padrões compartilhados pela maioria dos indivíduos, independente da renda, instrução e ocupação. Cultura de massa é produto da indústria cultural, tipicamente de sociedades capitalistas, refere-se a aspectos superficiais de lazer, gosto artístico e vestuário. Veremos em aula posterior que a indústria cultural está sempre fabricando modas e gostos. A cultura de massa só é viável em razão da invenção da comunicação de massa. Entendemos que a relação entre culturas africanas e brasileira, além da indígena, não podem ser vistas apenas como história do passado, ignorada e desconhecida por muitos, pois envolve riquezas diversas e novos horizontes, o que certamente devem ser discutidos em todas as instâncias sociais, a começar pela sala de aula. O professor reflexivo é aquele capaz de entender a realidade social, política e cultural dos alunos e se identificar com ela. Por isso, ele cria possibilidades para que as condições emergentes passem por transformações necessárias para uma relação mais igualitária entre os sujeitos. O professor deve estar em aberto às realidades encontradas em sala de aula, para encontrar maneiras de poder mediar os conhecimentos, os valores morais e éticos, e para discernir como inserir esta criança em uma sociedade cuja tônica é a diferença. O professor deve estar em aberto às realidades encontradas em sala de aula, para encontrar maneiras de poder mediar os conhecimentos, valores morais e éticos, e para discernir como inserir essa criança em uma sociedade cuja tônica é a diferença. É crucial o professor estar preparado para essa realidade, que poderá encontrar dentro das salas de aula, a qual deve estar metodicamente no seu plano de ensino e no plano de aula, a fim de que o processo de ensino-aprendizagem realmente ocorra e o aluno seja respeitado em suas especificidades, vale dizer, em seu multiculturalismo. Porém, futuro pedagogo, infelizmente, a escola ainda está um pouco distante de desempenhar o seu papel como uma organização multicultural, visto que muitas vezes é nela que encontramos situações que reforçam o preconceito e a não valorização do outro como ele é. Identidade cultural. Mas o que é? Construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural. É a construção da identidade de cada pessoa quando relaciona ao seu ambiente físico, social, econômico e cultural. Os fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, a história, o local, a raça, a etnia, o idioma e a crença religiosa. Diversidade cultural podemos definir como variedade de culturas existentes no mundo, as quais foram surgindo pela interação desenvolvida entre os seres e o meio ambiente. Isso forma no sujeito social um sentimento de pertencer a uma cultura, um sentimento de pertencimento. E é esse sentimento de pertencimento é que forma a nossa identidade cultural. O conceito de autoidentidade ou a identidade pessoal
refere-se à formulação de um sentido único que atribuímos a nós mesmos e à nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo. Essa concepção parte da noção de que é diante da interação entre o indivíduo e o mundo exterior que surge a formação de um sentido de si mesmo. Esse diálogo entre o mundo interior do indivíduo e o mundo exterior da sociedade molda a identidade do sujeito, que se forma a partir de suas escolhas no decorrer da sua vida. A identidade cultural é o sentimento de identidade de um grupo, cultura ou indivíduo, na medida em que este é influenciado pela cultura do grupo a que pertença. Pertencimento é quando uma pessoa se sente pertencente a um local ou comunidade, sente que faz parte daquilo e, consequentemente, se identifica com aquele local. Assim vai querer o bem, vai cuidar, pois aquele ambiente faz parte da vida dele. É como se fosse uma continuação dela própria. Este sentimento de pertencimento possibilita ao sujeito a construção de sua identidade cultural, interligada aos aspectos multiculturais existentes na sociedade onde vive. O pertencimento, portanto, induz as relações sociais, a participação do sujeito em uma sociedade, comunidade ou grupo cultural, na sua relação com o espaço físico e também a outras questões relativas aos valores e referências adquiridas continuamente no processo de socialização. No caderno didático vocês irão encontrar mais informações sobre essas acepções de cultura defendidas por Jean-Claude Fourquin. Aqui vamos nos ater na síntese de cada uma delas. Vejam só. Na concepção de Jean-Claude Fourquin, são 5 formas de acepções culturais para este autor. A primeira delas é a tradicional, que trata do caráter elitista, do sujeito considerado erudito, portador de um saber enciclopédico. Assim que as sociedades tradicionais entendiam ser cultura. A outra, denominada por ele por descritiva, não há povo nem indivíduo sem cultura. A questão identitária para este autor vê o patrimônio de conhecimentos e competências, o chamado capital cultural, também defendido por Pierre Bourdieu. A outra acepção seria a universalista unitária. É aí que aparece a escola e os conteúdos curriculares, como cultura. E ainda a última acepção, defendida por Jean-Claude Fourquin, seria a filosófica, que seria um estado especificamente humano à questão cultural. Quando relacionamos as questões culturais ao currículo escolar, nos perguntamos: o que é ensinado nas escolas prepara os alunos para concretizar seus projetos na vida adulta? Em um mundo sofrendo constantes mudanças sociais, econômicas e ambientais, como fornecer educação de qualidade para que o estudante adquira na escola os conhecimentos e as habilidades necessários para interpretar os elementos presentes
em seu cotidiano e se transforma em um cidadão competente na busca de soluções para os problemas que surgem? Essas indagações questionam o papel da docência, da pedagogia e da escola e preocupam os educadores. A implementação de um currículo ou de uma base nacional comum é um tema que precisa ser discutido, para que a base nacional comum curricular não restrinja a ação educativa das escolas. A discussão abre espaço para a construção de diferentes concepções curriculares que valorizam as condições políticas, socioeconômicas e culturais, preservando a história da educação local. Nessa perspectiva, a concepção de currículo deve tornar as pessoas capazes de compreender o papel que devem ter na mudança de seus contextos imediatos e da sociedade em geral. A construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática, que reconhece a multiculturalidade e a diversidade como elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. Cabe à escola e ao professor terem claros as seguintes respostas. Que concepções de sociedade, de escola, de educação, de conhecimento, de cultura e de currículo orientarão a escolha das práticas educativas com esse objetivo? A função da escola, da docência e da pedagogia vem se ampliando à medida que a sociedade e, consequentemente, os alunos mudam. O direito à educação se alargou e isso pressupõe que todos têm o direito ao conhecimento de ciências, de avanços tecnológicos e de novas tecnologias da informação, além do direito à cultura, das artes, à diversidade das linguagens e às formas de comunicação. O conhecimento escolar se nutre do conhecimento científico, tecnológico, produzido por universidades, institutos de pesquisa, daquele gerado pelo mundo empresarial, dos negócios, da área da saúde humana e animal, das atividades desportistas e do mundo das artes. O conhecimento escolar gerado nos cidadãos deve dar conta das mudanças ambientais e dos movimentos sociais expressos nas diversas formas de exercício da cidadania. Não existe uma única definição de currículo. Ele pode ser entendido como os conteúdos a serem ensinados e aprendidos, as experiências de aprendizagens escolares a serem vividas pelos alunos, os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais, os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino, os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização. Todas essas concepções teóricas podem estar corretas, pois, de alguma maneira, incorporam discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre valores que regem o convívio social para a formação de sujeitos éticos e sobre as transformações que se deseja realizar ao longo do processo educativo. A discussão sobre a questão multicultural no currículo parte do princípio de que não é possível fazer com que membros de uma minoria cultural sejam incluídos nos conteúdos e prática dos currículos escolares se a cultura escolar, de forma geral, não tratar através de uma discussão profunda
o currículo multicultural, incluindo nele a questão da diversidade. Para tanto, prezado aluno, é necessário colocar em prática uma cultura escolar diferente do modelo dominante, com o engajamento de professores, pais, alunos, administradores e demais agentes da educação. A cultura transmitida pela escola cai em mentes que já possuem outros significados prévios. A escola deve trabalhar, portanto, ressaltando a força de um currículo extraescolar, que servirá para que os educadores exerçam o papel de mediadores, fazendo com que a perspectiva multicultural seja retratada a partir de coordenadas mais amplas do que as do currículo escolar. A escola deve ser verdadeira formadora de cidadania. É nela que os alunos chegam. Qual frutos verdes? Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de suas potencialidades, motivadas e moldadas através de bons currículos, vão amadurecendo ideias, personalidades, caráter e, decorridos muitos anos, serão frutos maduros, prontos a serem colhidos pela vida e pelo mercado de trabalho. Prezado acadêmico, chegamos no momento de nossa atividade prática da aula 2. Reúnam-se em grupos de 5 elementos e discutam a seguinte proposta. O Brasil é uma sociedade multicultural, tolerante quanto aos valores comunitários e que promove, ou pelo menos tenta promover, a inclusão dos mesmos, nas oportunidades e nos direitos públicos e individuais. Partindo desse princípio, o professor Antônio Souza afirma: quanto mais uma sociedade é sócio-diversificada, mais rica culturalmente ela é. Prezados alunos, discutem, reflitam, expliquem a afirmativa do autor. Bom trabalho. Eu faço sugerir uma resposta, um apontamento. Quanto mais sócio-diversificada for uma sociedade, mais ela será rica culturalmente. Ao invés de querermos o homogêneo como padrão, pode-se ganhar muito mais se incluirmos e tolerarmos o diferente, seja ele índio, estrangeiro, negro, branco, homossexual, homem, mulher, portador de necessidades especiais. A ideia-chave dessa questão posta é a de uma sociedade possuidora de uma gama de culturas distintas que vivem e relacionam em um mesmo contexto social e que traz consigo uma riqueza multicultural. O que temos que perseguir é uma sociedade equilibrada, vivendo em harmonia, sabendo lidar com diferenças de todos os tipos e valorizando-as, ser receptivo e patrocinar a integração. É o sentido maior da humanidade, da escola e dos professores. Chegamos ao final de mais uma aula de Antropologia e Educação. Agradeço a atenção de todos, esperando ter contribuído com cada um de vocês. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.